boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje recebe o presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, para o triênio 2025-2027, Gustavo Chalfun. Eleito com a maior votação da história da OAB Mineira, Chalfun tem o desafio de comandar a instituição pelos próximos 3 anos. Muito obrigado pela presença, doutor, e seja bem-vindo à Band Minas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre uma alegria e uma honra. Estou inteiramente à disposição de vocês três. Ao meu lado, para formular perguntas, o repórter da Band Minas, Vitor Duarte. Muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Também comigo, Orion Teixeira, nosso comentarista de política. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André. Boa noite, presidente. Vitor, prazer. Doutor, eu queria começar exatamente por esses desafios, né? Tem esse peso, um bom peso, eu diria, né? De ter a maior eleição, a maior votação da história da instituição em Minas Gerais. O que isso traz de responsabilidade e quais são os principais desafios, na opinião do senhor, nesses próximos 3 anos à frente da OAB? Eu acho que, acima de tudo, a responsabilidade para com a advocacia, para com cada um dos 37.755 advogados que confiaram na nossa chapa, a chapa OAB no caminho certo, a chapa de uma continuidade do bom trabalho realizado pela gestão atual, a que tenho a honra de presidir a Caixa de Assistência dos Advogados, uma gestão que inovou, que incluiu e que avançou e que certamente teve esta resposta da advocacia, uma resposta pela continuidade do nosso trabalho, do trabalho iniciado pelo Sérgio Leonardo e que será sequenciado por mim, pelos diretores da OAB e pelos diretores da Caixa eleitos para o próximo triênio. Presidente, quando se defende as prerrogativas, né, da advocacia, quais são os limites dessa atuação? Como é que se distingue isso do corporativismo, por exemplo? Como é que a OAB age nesse caso? Acho que, acima de tudo, Orion, nós precisamos compreender a importância das prerrogativas como sendo um direito não do advogado e não da advogada, mas da própria sociedade. Porque se tivermos o advogado, a advogada, exercendo as suas funções com liberdade para este exercício, com a capacidade técnica aplicada ao dia a dia da advocacia, nós bem representaremos a sociedade. Então, eu acredito que nós precisamos valorizar as prerrogativas, porque quando valorizamos as prerrogativas, nós estamos valorizando o direito enquanto ciência, a advocacia enquanto profissão e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição e aplicados pela Lei 8.906. Nós precisamos relembrar que as prerrogativas profissionais são direitos estabelecidos na Lei 8.906, de 1994, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e o nosso caderno processual e material dos advogados e das advogadas. E na prática, essas prerrogativas, elas têm sido respeitadas, assim, ou têm chegado à OAB, até pelo que o senhor conhece, né, já estando próximo ali à atual gestão, ou tem casos de denúncia dos advogados não tendo essas prerrogativas respeitadas? Eu acho que o último triênio da Ordem dos Advogados do Brasil, sob a liderança do Sérgio Leonardo, foi um divisor de águas quanto às prerrogativas profissionais. Nós estabelecemos, na gestão do Sérgio, um maior sistema de defesa das prerrogativas e posso te dizer, sem falsa modéstia, até mesmo do país. Nós estabelecemos as procuradorias regionais de defesa das prerrogativas, contratando advogados e advogadas em determinadas regiões do Estado para dar este suporte. Mas é um suporte que visa a aplicação do bom direito e, repito mais uma vez, quando nós estabelecemos a defesa das prerrogativas, nós estamos estabelecendo, consequentemente, a defesa dos cidadãos que se veem representados em juízo ou fora dele pelos advogados e pelas advogadas. Perfeito. E com programas, pelo que eu vi, né, nas propostas do senhor, voltados também para a mulher na advocacia, para pessoas pretas na advocacia, então também pensando numa inclusão, podemos dizer assim? Com absoluta convicção. Nós realizamos nesta última gestão um programa, se posso assim dizer, voltado especificamente às minorias, para permitir, por exemplo, a participação das advogadas e dos advogados negros, pretos, pardos, no âmbito das nossas listas do 5º Constitucional, no âmbito das nossas comissões temáticas dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que a inclusão precisa ocorrer na prática e de modo efetivo. Isso foi, de fato, realizado ao longo deste triênio e será realizado no próximo triênio à frente da OAB de Minas Gerais. Nós tivemos até recentemente, né, com o presidente Lula indicando aí o ministro Flávio Dino, uma pressão de parte da sociedade para a indicação de uma mulher negra para o cargo do STF. O senhor acha que a gente está chegando lá, que a gente está no caminho certo para que isso aconteça, para que essa inclusão chegue até as instâncias superiores da justiça? Eu acredito que o Brasil, enquanto sociedade, precisa urgentemente ser antirracista.
E as práticas antirracistas passam, Vitor, essencialmente por nós efetivarmos políticas públicas para a inclusão de pessoas pretas, de pessoas pardas, dos indígenas, de todos aqueles que compõem a sociedade brasileira como um todo. Então, eu acredito que esta hora chega efetivamente num breve espaço de tempo junto aos órgãos não só do Poder Judiciário, mas também do Poder Executivo, do Poder Legislativo e passa também por uma atuação da advocacia. É preciso que nós façamos a nossa vez, a nossa obrigação e isso temos feito. Pela primeira vez, ao longo destes 3 anos de gestão, da gestão atual da Ordem, que se encerra no próximo dia 31, nós tivemos listas paritárias entre os homens e as mulheres e paritárias também no que diz respeito à efetiva participação, não só da cota de gênero, mas também da cota racial. Já que a gente entrou no tema STF, a gente tem visto nos últimos anos o STF no centro do debate, né? E aí fala-se em decisões monocráticas, muitos questionamentos, né? Em que ponto nós estamos? Por exemplo, essa questão das decisões monocráticas, elas preocupam? Esse peso que o STF tem, né? Muitas demandas vão subindo até chegar ao STF, que acaba julgando todo tipo de ação, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse fator central mesmo do STF nesses últimos anos. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, nas últimas décadas, assumiu um protagonismo que, inclusive, é necessário enquanto poder constituído, se nós imaginarmos o protagonismo do Poder Executivo, o protagonismo do Poder Legislativo, mas nós, evidentemente, enquanto sociedade civilizatória e sociedade que precisa repensar a sua existência, precisamos também ter a liberdade de discutir o modelo do Supremo Tribunal Federal, se é um modelo adequado para a vida em sociedade na hora e no momento em que estamos. Eu, particularmente, sou muito favorável à adoção de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, para mandato em que eles possam exercer com liberdade as suas respectivas funções, mas que ingressem num determinado dia, saiam num determinado dia e que tenhamos essas discussões democratizadas a partir do ingresso de outros competentes profissionais nos quadros do Supremo Tribunal Federal. E quanto a essa forma da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é prerrogativa do presidente da República, o senhor acha que deveria também modernizar, tornar isso, enfim, mais técnico, mais científico, como um concurso, por exemplo? Eu, particularmente, sou favorável à indicação vindo pelo presidente da República, porquanto eu acredito que traz um equilíbrio entre os poderes constituídos, entre o poder executivo, entre o poder legislativo, o poder judiciário, cada qual exercendo a sua função. Muito mais do que a questão da indicação do presidente da República, eu acredito que nós precisamos repensar o modelo do Supremo no que diz respeito às decisões, o excesso de decisões monocráticas. Nós estamos diante de um tribunal colegiado, o excesso de julgamentos no Supremo Tribunal Federal, que na minha concepção precisa ser revisto, a par de que nós tenhamos um Supremo Tribunal Federal que, de fato, enfrente às questões constitucionais, tenha ali a soberania das decisões constitucionais e aplique de modo verticalizado para todas as demais instâncias do Poder Judiciário as decisões que sigam como uma luz às demais instâncias. Mas nesse caso ele é demandado, né? Quer dizer, advogados, Congresso Nacional é que provocam, leva ao STF esse excesso de trabalho, essa carga de trabalho e esse protagonismo que o senhor falou, né? Por isso que eu digo que nós precisamos repensar esse modelo, discutir com a sociedade brasileira qual deva ser o papel do Supremo Tribunal Federal nos próximos 10, nos próximos 20, nos próximos 30 anos. E seguindo no assunto do Supremo Tribunal Federal, a gente teve recentemente o Supremo com alguns temas que seriam ali do Legislativo, né? A questão das drogas, a questão do porte de maconha, também agora a questão das Big Techs, né? Que o Supremo tem, acredito eu, pegado essa lacuna que o Congresso deixa e tentando ali resolver essas questões. Na visão do senhor, é um pouco ultrapassar o poder, é entrar, talvez, no poder do Legislativo, ou o Supremo está exercendo a prerrogativa ali do partir do momento que o Congresso não legisla, cabe a eles fazer isso? Qual que é a opinião do senhor? Eu acredito particularmente que o Supremo, como lhes disse, precisa ser repensado como um todo, discutido com a sociedade brasileira qual deva ser o seu papel. Nós temos 11 eminentes ministros que realizam a sua atividade na judicatura, no exercício daquilo que é mais nobre no Poder Judiciário, que é o exercício de julgar de acordo com a Constituição, as ofensas diretas ou, evidentemente, as omissões também que digam respeito diretamente à Constituição da República. Portanto, eu acredito que esta discussão passa pela atuação do Supremo Tribunal Federal, mas evidentemente que resguardando o papel dos demais poderes constituídos, principalmente do Poder Legislativo, que é a quem cabe julgar as demandas que são apresentadas pela sociedade antes do Poder Judiciário realizar a análise do ponto de vista jurídico.
mas a voz da sociedade como um todo, a voz do povo, emana do Poder Legislativo. E agora no Congresso Nacional estão discutindo lá até a OAB da odontologia, a OAB da medicina, quer dizer, sinal de que o modelo deu certo, pelo menos na parte da advocacia, do direito, né? Como é que nessa atuação da ordem, o senhor avalia, alguns comportamentos da atuação da advocacia com demandas falsas, demandas predatórias, a OAB pode orientar, acompanhar isso? Não só pode, como deve. Eu acredito que seja a nossa missão institucional cuidar e velar da boa advocacia. Nós precisamos punir os escritórios de advocacia que eventualmente não cumpram o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o Código de Ética e Disciplina, e nós temos feito isso na atual gestão, inclusive o acervo de processos administrativos, ético-disciplinares foi diminuído em decorrência de um trabalho intenso do nosso Tribunal de Ética e Disciplina, e assim o faremos na nossa gestão, levando muito a sério o Código de Ética e Disciplina e, acima de tudo, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Chalfon, eu queria até entrar nessa questão do dia a dia mesmo da atuação do advogado, porque quem conhece um advogado, principalmente aquele de escritório, na base mesmo da carreira, acabou de formar, a gente vê às vezes advogados com salários baixos e com jornadas muito pesadas, né? Aquele advogado que sai ali do trabalho 10 da noite, 11 da noite, chegam cedo, e aí é uma espécie de banco de horas. E a gente vê, por exemplo, Minas Gerais é um dos estados que não tem, por exemplo, piso. Isso seria uma questão do piso? Tem algo que pode ser feito para melhorar essa situação, muitas vezes precária, do advogado que está na base mesmo, aquele que acabou de formar e entra em um escritório, enfim, dá para melhorar isso? Eu acho que a advocacia ela precisa ser vista sob vários prismas. O prisma daqueles advogados que são seletizados, ou seja, têm contratos de trabalho mediante a consolidação das leis do trabalho, são, portanto, empregados, e para esses nós precisamos, de fato, discutir a remuneração desses profissionais, mas existem, a partir de contratos firmados entre os escritórios, os respectivos integrantes, modelos de associação, modelos de sociedades devidamente constituídas. Então, tratar da carga horária de um modo genérico, sem observar qual tipo de contrato a que esse advogado esteja vinculado, nós estaríamos cometendo um equívoco. Mas eu acredito que nós precisamos sim discutir a carga horária daqueles que dizem respeito aos contratos seletizados, aqueles que têm um contrato de natureza empregador e empregado e que, consequentemente, precisam da atenção contratual voltada à legislação trabalhista. Todavia, reitero que existem inúmeras outras modos de associação entre os advogados, seja na formação de uma sociedade limitada, que na prática, na realidade, é uma sociedade civil constituída sob o prisma da advocacia, mas muito semelhante à sociedade limitada, e os demais modelos societários previstos na legislação. E pegando carona até no que o André falou, nessa questão de jornadas exaustivas, salários baixos, isso acaba afetando a saúde mental, que é um assunto que está em alta, digamos assim, hoje em dia, né, que tem sido tratado com uma seriedade maior do que foi tratado nos anos anteriores, e parece que o senhor tem um programa para poder tratar dessa questão da saúde mental dos advogados. Queria que o senhor falasse um pouquinho como que a OAB pode ajudar o profissional nesse sentido. Nós assim fizemos na nossa gestão à frente da Caixa de Assistência, Vitor, implementando 2 aplicativos, o de telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein e o de telepsicologia, para dar esse amparo psicológico. Nós, advogados e advogadas, lidamos com o sentimento, com o patrimônio, com a liberdade alheia. Temas que são muito sensíveis do ponto de vista psicológico, que levam, às vezes, o advogado e a advogada à exaustão mental, e nós precisamos dar este suporte, e assim fizemos. Estabelecemos esses 2 programas pioneiros em todo o país e que permitiu que os advogados e as advogadas pudessem ter este braço amigo da Caixa de Assistência, recebendo atendimento médico e também psicológico. Presidente, sobre a independência, né, e essa defesa do Estado de Direito, a gente vê essa dificuldade quase sempre da influência que a mídia tem, por exemplo, nos julgamentos. Né? E agora com rede social a coisa ficou mais complicada. Quer dizer, essa influência da mídia, o sistema penal, neste mês, que é o mês de dezembro, surge aquela discussão sobre a saidinha, induto, temos o caso na Dona recentemente aí. Como é que é para poder identificar e julgar com independência, atuar com independência nesses casos? Eu acho que isso tem muito a ver, Orion, com as prerrogativas profissionais dos advogados. Muitas vezes nós, advogados e advogadas, enfrentamos casos complexos do ponto de vista social, do ponto de vista da repercussão midiática, do ponto de vista de inserir o advogado dentro de um sistema em que ele, exercendo a defesa do seu constituinte, do seu cliente, muitas vezes é confundido
com aquele que tem eventualmente praticado um delito do ponto de vista criminal. Então, nós precisamos de dar prerrogativas profissionais a esse advogado, e aí, mais uma vez, reitero que não são prerrogativas corporativas, mas sim direitos que permitem que esse profissional exerça, com a independência necessária, a defesa daquele constituinte, que muitas vezes tem um pré-julgamento da sociedade. E, para isso, nós precisamos do amparo, quando necessário, da Ordem dos Advogados do Brasil, para que efetive-se essas prerrogativas e esse advogado possa, consequentemente, ter independência para trabalhar. E a sociedade não consegue avançar nisso, de dar um tratamento digno a quem cometeu um crime, né? Sim, o processo de ressocialização, ele é tratado em todas as obras do direito penal, do direito processual penal, como algo normal, como algo natural, que precisa ser admitido pela sociedade. Muitas vezes, nós, advogados e advogadas, enfrentamos esse olhar diferenciado da sociedade quando patrocinamos determinados casos que, para o olhar da sociedade, não são os mais adequados. Agora, doutor, para uma plena sensação de punidade mesmo, né? de punição aos criminosos, enfim, é necessário também ter leis atuais, né? A gente vê um Código Penal muito atrasado. O senhor vê isso também como um desafio para o exercício do direito, também para o nosso sistema judicial? Eu acho que toda vez que a gente fala em evolução da vida em sociedade, nós também precisamos evoluir do ponto de vista da legislação. Então, eu vejo com muita naturalidade que nós tenhamos discussões legislativas com o intuito de renovar o Código Penal. Como fizemos, no ano que vem completaremos 10 anos do Código de Processo Civil, que era o novo Código de Processo Civil há 10 anos atrás, e é um Código de Processo Civil que já desafia algumas reformas. Não digo reformas estruturais, mas reformas pontuais. Então, eu creio que a legislação como um todo, ela precisa ser constantemente atualizada, de acordo com a vida em sociedade, de acordo com a evolução natural da nossa vida, do nosso cotidiano como um todo. E ainda nessa seara da segurança, né, a gente viu o Ministério Público empenhado na questão das câmeras corporais, dos policiais. O Ministério Público de Minas Gerais disponibilizou verba para a compra desses equipamentos, e a gente tem visto que o projeto tem uma certa resistência, tem uma certa dificuldade de avançar. O senhor, como presidente na OAB, pretende atuar em cima desse projeto, talvez em parceria com o Ministério Público, para que esse projeto avance ou não? Eu creio que essa pauta, Vitor, ela nos traz a possibilidade do exercício da ampla defesa de um modo ainda mais categórico, porque à medida em que temos, evidentemente, as filmagens para serem utilizadas, para que o magistrado compreenda qual foi o papel daquele agente policial no momento do flagrante, no momento de efetivar uma prisão de um cidadão, nós poderemos utilizar aquele instrumento, seja para uma eventual punição, como nos dizíamos aqui atrás, para que não tenhamos a sociedade com a sensação de uma impunidade, mas também para efetiva defesa daquele interessado por meio, consequentemente, de um advogado, de uma advogada que possa exercer em juízo, com base naquelas câmeras, com base naqueles vídeos, a efetiva defesa do seu cliente. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente volta em 1 minutinho com a reta final do Entrevista Coletiva. Não saia daí. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva, hoje com o presidente eleito da OAB-MG no triênio 25-27, Gustavo Chalfun. Orion, você tem uma pergunta para voltar aí a esse bloco? Várias para o presidente aqui, mas eu vou fazer apenas uma agora, presidente, a respeito desses desafios que o sistema de justiça como um todo tem com as demandas tanto virtuais, reais na sociedade. Eu queria que o senhor avaliasse, por exemplo, a chegada da tecnologia. Como é que isso pode afetar, por exemplo, a segurança jurídica de algumas decisões? Permita-me complementar, se possível, eu lhe diria que não é afetar, eu acredito que é auxiliar. Eu sou entusiasta do uso da inteligência artificial, da tecnologia da informação, mas sem deixar de lado, Orion, o elemento humano. Tanto que durante a nossa campanha nós fizemos diversas propostas, apresentamos à advocacia e estruturaremos ao longo da nossa gestão como a criação do primeiro departamento de inovação e tecnologia de todas as OABs e faremos brevemente um departamento de inovação e tecnologia que possa pensar fora da caixa. Nós criaremos ao longo da nossa gestão o primeiro OAB Think Tank, para que consigamos discutir a tecnologia da informação, a inteligência artificial, de modo que o advogado e a advogada possa ter como auxiliar o uso da inteligência artificial, sem deixar de lado
o trabalho necessário, muitas vezes hercúleo dos advogados e das advogadas no seu cotidiano. Mas nós temos vários instrumentos e eu costumo dizer que a advocacia e o Poder Judiciário não pode, diferentemente das demais carreiras, passar longe da inteligência artificial e da tecnologia da informação por sermos uma ciência e uma profissão que necessariamente carrega a tradição como um sinônimo da sua essência. Nós podemos e devemos. Inclui o GPT, por exemplo? Eu acredito que os mecanismos de inteligência artificial como um todo, se adaptados, mas utilizados pelo elemento humano, e sendo este elemento humano responsável pelo encaminhamento de petições, dou-lhe um exemplo. A pesquisa por jurisprudência. Quando eu me formei, há 25 anos atrás, praticamente 25 anos atrás, pesquisar jurisprudência nos remetia a grandes obras, a livros. Sim. E hoje a pesquisa de jurisprudência com o uso da inteligência artificial realiza-se em questão de segundos, facilitando a vida do advogado. Eu costumo dizer que eu, quando iniciei minha trajetória na advocacia, tinha que ir ao fórum, levar os autos físicos de um processo para fazer carga, descarga, para recebê-los ou para devolvê-los. Muitas vezes não encontrava o servidor, que tinha que fazer manualmente a juntada daquela petição. E tudo isso, com o advento do processo judicial eletrônico, já em funcionamento há mais de 10 anos, mudou a rotina de um advogado. Um advogado que precisava deslocar quilômetros de distância para entregar os autos físicos de um processo, hoje, a um clique, encaminha uma petição para ser analisada numa comarca vizinha, para ser analisada na capital. Então, eu creio que a inovação e tecnologia precisam caminhar lado a lado da advocacia. Nós faremos isso com a criação do Departamento de Inovação e Tecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil. E a inteligência artificial é uma arma poderosíssima, pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Na visão do senhor, é preciso regulamentar esse tipo de tecnologia? Acredito que sim. Acredito que toda regulamentação é bem-vinda, desde que permita o trabalho do advogado utilizando esses instrumentos tecnológicos que são colocados à disposição. Nós não podemos ter mecanismos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, por exemplo, que utilizam da inteligência artificial para subsidiar o trabalho daqueles que utilizam do mecanismo como o WhatsApp, e nós, advogados e advogadas, não temos a possibilidade de utilização da inteligência artificial para a realização das nossas petições. Eu creio que elas não podem ser concentradas e elaboradas essencialmente pela inteligência artificial. Mas a inteligência artificial pode ser um elemento de grande valia para a advocacia no desenvolvimento das suas atividades. Mas o senhor vê esse risco de que... Porque, assim, toda tecnologia, ela traz inúmeros benefícios. O senhor até citou esse dia a dia do advogado, o quanto isso foi simplificado, né? Mas o senhor teme que essa inteligência também seja utilizada ou possa ser utilizada para, às vezes, fazer algum tipo de trabalho de um advogado? Sim, nós precisamos ter a responsabilidade de saber que aquela petição assinada sempre por um elemento humano, sempre por um advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tenha o viés de uma petição formulada por um ser humano. Sim. E, evidentemente, que nós não podemos conceber que um advogado realize uma petição utilizando a inteligência artificial 100%, sem que tenha sido revista por um profissional. Sim. Porque, evidentemente, que tal como todo mecanismo tecnológico, ele também padece de vícios, padece de erro e, consequentemente, nós teríamos um problema muito grave. Reitero que nós lidamos com o sentimento, com a liberdade, com o patrimônio alheio. Institutos que precisam do olhar, do viés atencioso de uma pessoa, de um ser humano, de um advogado, de uma advogada. Presidente, o senhor falou há pouco dos 10 anos, né, do processo civil, temos 40 anos da lei de execução penal, né? E aí a gente percebe que, com certeza, a gente verifica que o sistema carcerário não ressocializa. Ao contrário, é um quadro frequente de inconstitucionalidades, de violações sobre os direitos dessas pessoas condenadas. Como é que lida com esse impasse? Acredito que nós temos uma Constituição da República que prima muito pelos direitos humanos, pela aplicação dos direitos humanos na socialização como um todo, não digo nem a ressocialização, mas pelo exercício da vida em sociedade e, consequentemente, nós precisamos ter um sistema carcerário, uma legislação de execução penal, uma legislação penal, como nós pontuamos atrás, que seja, evidentemente, atualizada e que traga para os dias atuais a necessidade da vida em sociedade. E é por isso que eu defendo que a legislação seja sempre atualizada e por isso que eu defendo uma independência do Poder Legislativo, que as Assembleias Legislativas, que a Câmara dos Deputados, que o Senado Federal tenha a independência necessária para a construção destas normas que são aplicadas pelos profissionais do direito, no caso, pelos advogados e pelas advogadas. Agora, o sistema penitenciário, ele acaba, às vezes, fazendo parte do problema, né? A gente está vendo essas interdições parciais, né? Agora, na Nelson Hungria, né? Uma das principais penitenciárias da região metropolitana, e prisões que não conseguem comportar o número de presos, né? Esse é um problema e um desafio também. Por isso que eu lhes disse anteriormente que o exercício dos direitos humanos precisa ser colocado na prática. Nós precisamos ter condições mínimas para esses encarcerados que lá estão,
temporária ou de um modo mais extenso, a depender do cumprimento dessa pena, se efetiva, se já transitada em julgado, mas nós precisamos, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana, ter estabelecimentos prisionais com condições mínimas de subsistência dessas pessoas. Dizem, né, que o Brasil prende muito e prende mal. O senhor acredita que isso é verdade? Eu acredito que, acima de tudo, nós precisamos rever o Instituto da Prisão. Eu acredito que exista um excesso de prisões preventivas, que nós precisamos primar por princípios que estão estabelecidos na Constituição da República, dentre eles o da presunção da inocência, do direito à liberdade provisória, de responder de modo isento, de modo que o advogado e a advogada tenha condições de exercitar a defesa de alguém sem qualquer pressão que não seja aquela oriunda do próprio processo, do exercício da sua atividade advocatícia. Mas eu acredito que nós precisamos repensar o modelo de prisão no Brasil, repensar e fazer uma discussão que paute pela sociedade como um todo, pelos diversos organismos, pelas diversas organizações de toda a sociedade brasileira, para que sentem à mesa e discutam o sistema prisional brasileiro. Presidente, ainda na tecnologia, voltando a ela, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está adotando um novo modelo, um projeto piloto, um programa piloto do EPROC. A advocacia vai se adaptar, está se adaptando. O que avalia esse novo sistema? Traz eficiência ou não? Nós pretendemos discutir com o Poder Judiciário na aplicação do EPROC. Temos hoje as melhores relações com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Temos um diálogo permanente com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A nossa comissão do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, discute com o Tribunal de Justiça a aplicabilidade desses instrumentos. Eu acredito que o EPROC é uma atualização que se faz necessária, mas que precisa ouvir a advocacia. E graças a Deus, como venho dizendo, a advocacia hoje é respeitada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e nós manteremos esse bom diálogo com vistas a aprimorar esse instituto que precisa ter a participação efetiva da advocacia e que a advocacia sendo ouvida, a sociedade consequentemente está sendo ouvida também. E como que a gente pode ter uma OAB mais presente na vida do cidadão? Assim, eu, né, como repórter na rua, conversando com as pessoas, muita gente, né, às vezes pessoas mais humildes, pessoas que não têm instrução, elas não sabem os serviços que a OAB presta, que podem, às vezes, auxiliar na vida dela, num processo judicial, numa consultoria. Quais são esses serviços que estão disponíveis aí para a população, para quem não sabe, e como que a OAB pode estar mais perto da população mesmo? Acredito, Vitor, que a nossa missão, prevista inclusive no artigo 44 da Lei 8.906, a defesa da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, a boa aplicação das leis, a justiça social, o exercício dos direitos humanos, a ordem precisa discutir essas pautas importantes para a sociedade brasileira. Ela o faz perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, pelo nosso Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, continuará fazendo aqui em Minas Gerais, perante a Assembleia Legislativa, perante os tribunais constituídos em nosso Estado, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional do Trabalho, essa discussão permanente de pautas que são muito importantes e caras para a sociedade. Eu acredito que enquanto entidade da organização como um todo, da organização civil, da sociedade civil constituída, a Ordem dos Advogados do Brasil deve ser essa voz proativa e deve estar presente em programas sociais, em discussões como, por exemplo, a presença da OAB nos bairros, como a presença da OAB, que nós, historicamente, vimos fazendo nos últimos 9 anos, nas praças, no Dia do Advogado, dando este presente à sociedade mineira como um todo, entendendo que muitas vezes aquele cidadão, aquela cidadã que não tenha condições financeiras possa receber uma orientação gratuita e voluntária dos advogados e das advogadas. A OAB, historicamente, nos últimos anos tem feito isso e certamente continuaremos a fazer na nossa gestão. Doutor, a OAB, historicamente, ela tem esse papel de questionar mesmo, às vezes em nome da sociedade mesmo. Mas a gente tem vivido, nesses últimos anos, uma sociedade muito polarizada. Como é que fica esse papel da OAB? Quais são os desafios dentro da OAB vão ter pessoas de diferentes espectros, né, de diferentes ideias. Como que a instituição se coloca em um cenário tão desafiador? Eu particularmente vejo com muita felicidade, André, eu ter um conselho eleito para a Ordem dos Advogados do Brasil que tenha diversos segmentos da sociedade civil constituída. Pessoas de direita, pessoas de esquerdas, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas que consigam, dentro das suas divergências, chegar a uma convergência e de interesse da advocacia e de interesse, consequentemente, da sociedade como um todo. Então, eu vejo com muito bons olhos nós termos, não digo uma polarização,
mas nós temos um contexto de vários segmentos trabalhando em prol de um mesmo objetivo, de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais justa. Nós não podemos ter uma OAB que seja de direita, uma OAB que seja de esquerda, nós temos obrigatoriamente que sermos apartidários, de estarmos distante dos embates político-partidários, mas sermos dessa voz independente, imparcial, que tenha a condição de trazer para a sociedade mineira e, consequentemente, brasileira, a defesa dos seus interesses. E já tem esse projeto da unificação da classe. Começou na campanha eleitoral que se obteve uma votação recorde, né, na história aí. Quer dizer, já houve ali uma convergência em torno do senhor, em torno do diálogo, talvez, do consenso, apesar da polarização, da partidarização. Agora, o senhor experimentou também ali algumas dificuldades, como a gente vê no mundo tradicional da política, e a questão das fake news. Sim. Como é que foi dentro da campanha do senhor e da campanha como um todo? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição da sociedade brasileira para se adaptar aos mecanismos de rede social. Eu fico imaginando como era a vida em sociedade há 50, 60, 70 anos atrás. Eu tenho 46 anos de vida, quando nós tínhamos, por exemplo, um encaminhamento de um jornal que às vezes demorava 2, 3 dias para chegar numa determinada localidade, com uma notícia advinda de um determinado segmento da sociedade contra outro determinado segmento. O que eu acredito que nós vivamos nos dias atuais é uma experiência de uma rede social que é imediata, em que as notícias replicam em questão de milésimos de segundos, e nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Nós precisamos ter a consciência, e aí eu não digo de regulação das redes sociais, porque poderíamos estar ofendendo a liberdade de expressão, que é um princípio que nos é muito caro na Constituição da República, mas nós precisamos ter o exercício e a utilização dessas redes com limitações, sem ofensa à honra, sem ofensa à vida pessoal daqueles que se habilitam a colocar os seus nomes à disposição. Não digo tão somente numa candidatura de uma entidade classista, mas, acima de tudo, na política também. Nós estamos vivendo uma fase de transição, na minha concepção. E fase essa que, à medida em que cada processo eleitoral surge, esses desafios são devidamente comprovados e nós precisamos adaptar. Eu acredito que a sociedade mineira, brasileira como um todo, dentro de um processo político, e político aqui, gênero, do qual nós teremos vários segmentos, e aqui digo especificamente no que tange a política eleitoral da ordem, a compreensão de que nem tudo aquilo que nós recebemos é uma verdade absoluta. Eu acredito que é dada a todos nós a obrigação de checar a fonte, de checar a verdade, porque nós vivemos hoje o exercício das redes sociais massificadas como um todo, e são várias, não só as redes sociais, mas a utilização dos aplicativos de mensagem instantânea, que nos levam a essa compreensão de nos encontrar enquanto seres humanos nessa nova realidade. Muitos recorrem à liberdade de expressão para cometer agressões e calúnias e difamação, né? Por isso que acredito que a legislação precisa ser aprimorada, trazer essa discussão também das redes sociais, da utilização desses aplicativos de mensagem, e eu não digo, volto a falar, como uma regulação da utilização dessas redes sociais, porque estaríamos num contraste com a liberdade de expressão, mas o estabelecimento de punições àqueles que eventualmente transgredirem a institutos que não são muito caros, como da boa-fé, como da verdade e, acima de tudo, da transparência nas relações entre as pessoas. O senhor falou que é de Araxá, né? A gente viu Varginha. uma campanha... Varginha, perdão. Sou natural de Lavras, mas resido em Varginha há mais de 40 anos. É a última, no pique essa. Varginha. E a gente viu uma campanha muito expressiva no interior. Como que esses núcleos do interior da OAB, qual que é a importância dessa junção dos núcleos da OAB no interior, no sul de Minas, norte de Minas, com a capital? Como que isso pode agregar na OAB? Rapidamente, doutor. Graças a Deus nós tivemos, das 251 subseções, fomos vitoriosos em 233 das 251, obtivemos a maior votação da história de um presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu carrego isso como uma responsabilidade que precisa retornar aos advogados e às advogadas com muito trabalho e dedicação nesse triênio de 2025 a 2027. Doutor Gustavo Chalfon, muito obrigado pela sua participação e uma boa sorte nesse triênio à frente da OAB. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, uma honra, uma alegria muito grande participar da entrevista coletiva. Obrigado, Vitor. Obrigado, Orion. Um prazer, boa noite. E um obrigado para você aí de casa. Fique agora com o Jornal da Band e a gente se encontra numa próxima.